Olá, queridos amigos e amigas, sejam bem-vindos ao programa de hoje do Portugal for Jesus. É um privilégio poder estar convosco para partilhar algumas palavras que esperamos que sejam de encorajamento, de instrução e que sirvam para a vida prática que estás vivendo no presente momento, para os vários aspectos, para os vários desafios que tens que enfrentar no dia a dia nesta vida. O meu nome é Leandro Fonseca e faço parte deste grupo de Portugal for Jesus. Somos um grupo de jovens, ou de jovens pelo menos de coração, que estamos procurando partilhar a esperança que temos, partilhar palavras que possam servir de encorajamento e instrução, tiradas das Sagradas Escrituras, da Bíblia, que te possam dar o alento e também alguma direção nesta hora difícil que estamos vivendo no nosso país e também neste mundo. Nós acreditamos que é precisamente em épocas difíceis, que é em épocas de desafios, que o nosso Deus se pode e se vai manifestar. E é nestes momentos, precisamente, que a nossa fé pode crescer e nós possamos ver a teoria passada à prática e um Deus que talvez até aqui tenha sido um Deus teórico, um Deus escrito em páginas de livros ou que ouvimos falar em histórias desde a infância. Agora sim é um momento em que Deus pode se manifestar, porque nós realmente estamos num momento em que temos que nos virar para Ele buscando soluções, buscando respostas. E é esse o nosso propósito, que através destes programas que estão sendo partilhados pela nossa equipa, que possas encontrar esse encorajamento e também o Senhor te possa falar através destes programas para, quem sabe, tomares certas decisões, tomares certas posições na tua vida que possam ajudar-te na caminhada que estás fazendo com o teu Senhor Jesus. O tema da nossa mensagem para hoje é Enfrentando Desafios, Princípios para uma Vida de Vitória. Enfrentando Desafios, Princípios para uma Vida de Vitória. Gostava de convidar, onde estiveres, se puderes, claro, para inclinares a cabeça comigo e fecharmos os olhos, vamos fazer uma breve oração. Querido Deus e Pai, queremos te agradecer pela oportunidade que temos neste dia de abrirmos a Tua Palavra e de buscarmos palavras de alento, de encorajamento para a nossa vida. Te pedimos ao Senhor que o Teu Espírito Santo nos guie, que nos fale ao coração. Em nome de Jesus. Amém. A mensagem que temos para hoje vem do livro de 2 de Crónicas, no capítulo 20. Vamos ver uma história que se encontra no Antigo Testamento, mas que nos fala uma verdade bem presente para os dias de hoje, que é precisamente como devemos enfrentar desafios. A vida nesta terra, todos sabemos que não é um mar de rosas e por muito que a pessoa tenha facilidades na vida, tenha um emprego estável, tenha uma saúde estável, tenha uma vida, uma família feliz e unida, todos nós sabemos que um momento ou outro há desafios, há imprevistos que nos vêm bater à porta e o pior é quando esses imprevistos surgem de forma imprevista que nos apanham completamente de surpresa. Se tens uma Bíblia contigo, convido-te a abrir em 2 de Crónicas, no capítulo 20, e nós vamos ler uma história que sucedeu há muitos anos atrás, mas que nos fala para os dias de hoje. Eu vou começar a ler pelo versículo 1. E sucedeu que, depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos Amonitas, vieram à peleja contra Josafate. Então vieram alguns que deram aviso a Josafate, dizendo: Vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Atsom Tamar, que é Engadi. Aqui vemos a história, o episódio de um rei chamado Josafate. Josafate era um rei que era bastante apreciado pelo seu povo, era um rei que trazia prosperidade temporal, trazia prosperidade económica e estabilidade à nação, e todas as pessoas olhavam para Josafate como o líder do momento, como a pessoa que representava momentos de paz, de alegria e de prosperidade para a nação. Mas o texto diz-nos aqui que nesses momentos em que tudo parecia correr bem, nesse período de prosperidade, eis que vem notícias até ao rei Josafate que uma grande multidão da além-mar, da Síria, já estão neste território chamado Atsom Tamar, que é Engadi. E a Bíblia usa esta expressão, estas palavras, já estão,
de forma a dar ênfase que o inimigo, este exército, já está tão próximo que Josafate já nem sequer tem tempo para reagir, ou para chamar recrutas, ou para preparar o seu exército devidamente para fazer face a esta ameaça. E quando nós lemos este texto, nós podemos perceber então que, por mais estável que estivesse o reino no tempo de Josafate, por mais sábio que Josafate fosse, por mais estável ou próspero que o seu reino fosse, mesmo aí as surpresas dos desafios vieram de uma forma repentina que o povo e até o próprio rei não tiveram tempo de se preparar. E amigos, ao vermos este episódio, nós podemos lembrar-nos ou olharmos para as nossas próprias vidas e reconhecermos que certos desafios vêm até nós de forma também repentina. Pode ser talvez a notícia de um ente querido que apanhou cancro, ou de um ente querido que teve um acidente, ou de um membro de família que de repente decidiu deixar a família e ir viver para outro sítio, ou talvez alguém que traiu um membro da família, notícias que vêm como surpresa, que nos apanham completamente desprevenidos e que não dão tempo para nos prepararmos devidamente. Assim, amigo, foi o que se passou no tempo de Josafate. E o texto continua-nos dizendo, no versículo 3, que Josafate temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregoou jejum em todo o Judá. E Judá se juntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem ao Senhor. Nós vemos aqui que o próprio rei temeu. Hoje em dia não é fácil encontrarmos um rei ou um líder de uma nação que dê uma parte fraca ou que mostre diante das câmaras que ele ou ela não tem a solução para determinado problema. Mas aqui vemos que o problema era de tal maneira grave que a Escritura nos diz que Josafá, o rei, a pessoa mais importante do reino, não teve complexos em mostrar, a dar a parte fraca, diz-nos que ele temeu. Ou seja, ele próprio reconheceu que o problema que estava diante deles era maior do que aquilo que ele, na sua nobreza e com toda a sua capacidade de rei, poderia enfrentar. Então, diz-nos aqui que a única solução foi de buscar ao Senhor. E diz-nos que ele, nesse momento, apregoou jejum em todo o Judá e todo o Judá se juntou para orar, para pedir socorro e também todas as cidades de Judá vieram. Amigos, há momentos na nossa vida em que nós oramos. Oramos porque vamos agradecer a Deus antes de uma refeição, talvez vamos agradecer a Deus de manhã pela noite de descanso que nos deu, talvez aquelas orações de rotina que fazemos todos os dias, todo o dia, no dia a dia. Mas há orações, amigos, que nós fazemos em momentos de angústia que nos levam a orar de uma forma que nunca fizemos antes. Talvez quando tu soubeste dessa má notícia, ou quando tu tiveste que romper uma certa relação que era uma fonte de estabilidade para a tua vida, ou quando um membro da tua família decidiu sair de casa, ou quando perdeste um emprego, ou quando veio um incêndio que destruiu uma casa ou uma propriedade que te pertencia. Nesses momentos, amigos, quando o tapete é tirado debaixo dos nossos pés, nós somos levados a orar de forma como nunca orámos antes. Mas, amigos, é aqui que nós vemos que a dificuldade de Josafá tornou-se a oportunidade de Deus. E o que nós vamos ver, amigos, neste episódio é que cada dificuldade é, na realidade, uma oportunidade para Deus se manifestar na tua vida, tal como nunca pôde fazer até esse momento. O texto nos fala, e o que nós vamos ver de seguida, fala-nos de 6 princípios como enfrentar desafios. Quando o tapete é levantado e é tirado debaixo dos nossos pés, quando temos que enfrentar os imprevistos, nós vamos aprender agora, de 2 Crónicas, capítulo 20, 6 princípios que o Senhor nos mostra de como tu e eu podemos enfrentar esses desafios. O primeiro princípio nós vamos ler no início da história, que é recordarmos-nos daquilo que Deus tem feito por nós no passado. Nós vemos aqui que
Josafá, no versículo 5, juntou-se então ao seu povo e começaram a orar. E vejam só o que nos diz a oração de Josafá ali no versículo 6. E disse: Ah, Senhor, Deus dos nossos pais, porventura não és tu Deus dos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores desta terra, de diante do teu povo Israel, e não a deste à semente de Abraão, teu amigo, para sempre? E habitaram nela, e edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo: Se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Amigos, por outras palavras, o que Josafá está fazendo aqui, ele está recordando aquilo que Deus fez no passado e ele começa aqui colocando algumas questões ao próprio Deus. Ele começa por perguntar: Ah, Senhor, Deus dos nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Mas por que razão está Josafá colocando uma questão destas a Deus? Será que Deus tem um problema de memória? Será que Deus se esqueceu que ele próprio é Deus? Será que Deus se esqueceu que ele é o dominador sobre todos os mundos e precisa que Josafá, um ser humano, o vá lembrar, dizendo: Olha Deus, tu realmente esqueceste, mas afinal tu és o dominador e tu podes fazer alguma coisa? Será que Deus tem um problema de memória, amigos? Não. Com certeza que não. Mas quem tem esse problema de memória, na realidade, és tu, e sou eu, e é cada um de nós. E a realidade é que, pelo facto de Josafá estar lembrando o que Deus fez no passado, para ele e também para todos os que estavam com ele, esta oração, relembrando o que aconteceu no passado, faz com que a fé no presente se fortaleça e faz com que todos se recordem daquilo que Deus fez no passado e que o mesmo Deus que teve poder para fazer algo maravilhoso no passado é o mesmo Deus que tem algo de maravilhoso para fazer contigo no presente. Por isso, amigo, deixa-me perguntar-te: por acaso tens tu tomado nota daquilo que Deus tem feito na tua vida no passado? Tens tu, por exemplo, um caderno onde tu vais anotando as pequenas coisas que Deus vai fazendo por ti no passado? As vezes em que Deus te ajudou num exame, na escola, nos tempos em que Deus te ajudou numa pequena crise que tiveste na família, os tempos em que Deus te ajudou a procurar um trabalho e encontraste até algo que até foi bom para ti durante um certo período. Amigo e amiga, eu convido-te, e a história de Josafá nos convida a tomarmos nota de todas essas coisas, porque um dia mais tarde, quando o tapete nos é removido debaixo dos pés, quando somos apanhados desprevenidos e de surpresa, todas essas experiências no passado vão fortalecer a tua fé hoje e no teu futuro. Por isso, amigos, vejam só o que nos é dito do livro Mente, Caráter e Personalidade, volume 2, página 579. Quanto mais falardes de fé, tanto mais fé tereis. E quanto mais vos demorardes no desânimo, falando aos outros acerca das vossas provas e ampliando-as, para granjear a comiseração que almejais, tanto mais desânimos e provas haveis de ter. Por que chorar por aquilo que não podemos evitar? Deus nos convida a fechar as janelas que dão para a terra e abrir as que dão para o céu, a fim de que possa inundar nosso coração com a glória que brilha através do limiar do céu. Amigos, isto é uma lei, quase se podemos dizer uma lei natural. Se nós falamos de fé, mais fé teremos. Se decidirmos falar de desânimo, mais desânimo teremos. É quase como quando quando olhamos para um copo que tem água até ao meio, perguntamos: será que o copo está meio cheio ou está meio vazio? Para aquele que decide olhar para o copo que tem água até metade e para aquele que decide dizer: não, o meu copo está meio cheio, aquela água vai saciar. Olha para a água como algo precioso que vai ajudar a saciar aquela sede. Mas certamente para aquele que vai olhar para o copo e vai dizer: o copo está meio vazio, o facto de estar meio vazio faz com que a pessoa despreze o resto da água que lá está. Meus amigos, do que é que tu estás falando hoje? Aquilo que tu estás enfrentando. Será que passas mais tempo falando no problema que estás enfrentando no presente?
Não quer dizer que ele não seja importante, certamente que é. E certamente que te tem afligido, certamente que te tem causado dificuldades. Mas, como nos é dito neste texto, não vai mudar a nossa situação ou a prova o facto de nós passarmos muito tempo falando nela, porque na realidade apenas vai ampliar o problema. Mas Deus hoje, através da história de Josafá, Ele nos convida a olharmos para aquilo que Deus já tem feito no passado e de olharmos para a presente dificuldade como uma oportunidade. E amigos, isso toma uma decisão. Significa que, ao olharmos para a dificuldade que estamos passando no presente, temos que, com a ajuda de Deus, dizer: Senhor, tenho esta dificuldade, é uma realidade, mas Senhor, ajuda-me a lembrar-me das bênçãos que Tu já me tens dado, da forma como Tu já me tens ajudado, mesmo da forma como Tu ainda me ajudas no meio de todo o caos e de toda a miséria que eu provavelmente até estou vivendo neste momento. Amigo, primeira lição da história de Josafá. Lembra-te do que o Senhor tem feito por ti no passado. Porque ao fazeres isso, a tua fé no presente será engrandecida e vai aumentar. Continuamos então a nossa história. A partir do versículo 9, 10 e 11, diz-nos ali que se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, não nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Versículo 10. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, e os das montanhas de Seir, pelos quais não permitiste que passasse Israel, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos da tua herança, que nos fizeste herdar. Ou seja, o que nós vemos aqui, e é a segunda lição ao enfrentarmos desafios da vida, é clamarmos ou reivindicarmos as promessas de Deus. O que Josafá aqui está fazendo, ele está se lembrando daquilo que Deus lhes disse no passado. Que quando eles viessem ao santuário para orarem em nome de Deus, Deus os ouviria. Esta era a teoria, esta era a promessa que eles sabiam que tinham escutado. Mas agora a teoria tinha que passar à prática, eles tinham que vir diante de Deus com a promessa que Deus lhes tinha dado e tinhas de dizer: Senhor, tu prometeste e agora nós estamos clamando que tu cumpras aquilo que tu prometeste. E vejam só, é o que eles estão na realidade dizendo: eis-nos aqui. Eis-nos, agora é o momento de tu, Senhor, fazeres exatamente aquilo que prometeste. E sabem, amigos, Deus, Ele alegra-se em ouvir-nos a orar orações que não são meramente as nossas opiniões ou os nossos pensamentos, mas que são as reivindicações daquilo que Deus prometeu. Ou seja, Deus não nos prometeu que nos daria um carro vermelho com 5 lugares, ar-condicionado, um Ferrari, um Porsche, seja o que for. Nós podemos orar, se Deus quiser dar, Ele dá, se Deus não quiser dar, Ele não dá. Mas há certas coisas para as quais nós podemos vir a Deus e orar e ter a certeza que Ele nos responde. Porquê? Porque Ele o prometeu. Deus não nos prometeu um Ferrari. Por isso temos dificuldade em clamar, em reivindicar essa promessa. Mas Deus prometeu-nos, por exemplo, dar-nos perdão das nossas faltas se nós confessarmos os nossos pecados. E é nesse sentido também que lembro-me, por exemplo, daquilo que nos fala em 1 de João, capítulo 5, e nos versículos 14 e versículos 15, que é um texto que nos ajuda a saber, ou a ter uma ideia, como é que Deus responde às nossas orações, ou como é que eu posso estar certo que Deus vai responder à minha oração. Vejam só o que nos diz em 1 de João, capítulo 5, nos versículos 14 até ao versículo 15. Diz-nos aqui que esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Vejam só, esta é a chave. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos, verso 15, se sabemos que nos ouve em tudo o que pedirmos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizermos. Ou seja, se nós vimos a Deus com uma promessa, sabemos que é a sua vontade.
Amigos, nesse caso, nesse momento, podemos estar certos que Deus vai responder a essa oração. Se nós vimos até Ele com o coração cheio de pecado, cheio de problemas, de coisas más que fizemos, e sabemos e reconhecemos quão fundo fomos, nós temos a promessa de Isaías capítulo 1, se os nossos pecados forem vermelhos como a escarlate, Ele os tornará brancos como a neve. 1 de João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar toda a iniquidade. Ou seja, são promessas que Deus fez, são coisas que nós podemos clamar, são como cheques que nós podemos trazer ao banco e apresentar e pedir o nosso dinheiro de volta. E aqui, amigos, de volta a 2 de Crónicas, capítulo 20, é precisamente isso que Josafá e o povo estão fazendo. Eles não estão clamando ou fazendo orações pedindo coisas segundo a sua própria vontade. Não. Eles estão diante de Deus, jejuando, orando, clamando ao Senhor por livramento e dizendo: Senhor, no passado tu prometeste que se viéssemos a este santuário, se orássemos em teu nome, em aflição, tu nos ouvirias e tu nos livrarias deste problema. Por isso, amigos, o segundo princípio ao buscarmos a ajuda de Deus. O primeiro, então, lembrarmos do que Deus fez por nós no passado. Segundo, reivindicar as promessas de Deus. Vejam só o que nos diz no versículo 12. Ah, Deus nosso, porventura não os julgarás, porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Vejam só novamente a humildade deste rei Josafá. Ele não veio perante o povo com uma agenda política ou com estratagemas para ganhar os votos do povo. Não, ele disse claramente diante do povo, diante de Deus, que eis que nós estamos aqui completamente dependentes de ti, não sabemos o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. E esse, amigos, é o terceiro ponto no nosso estudo, no nosso programa de hoje, é que ao vermos os desafios, Jesus nos chama a olharmos para a solução e não para o problema. Provavelmente se lembram daquela história em que Pedro estava no barco com os seus amigos, em que Jesus se aproximou caminhando sobre as águas, algo de sobrenatural, e Jesus chamou Pedro para caminhar sobre as águas e vir ter com ele. E Pedro aceitou o desafio, colocou os pés sobre a água e começou a caminhar. Tudo estava correndo bem até ao momento em que Pedro deixou de olhar para Jesus e começou a olhar para ele próprio. E o que é que aconteceu? Começou a afundar-se naquela água. E amigos, é precisamente isto que o Senhor nos está lembrando aqui. É que nesse momento de dificuldade, Jesus ele nos diz: tira os olhos desse problema e coloca os olhos na solução. E amigos, nós não nos podemos enganar a nós próprios. Há problemas neste mundo, problemas nesta vida, que nós não podemos resolver, mas que mais ainda que nem líderes, nem presidentes, nem reis jamais poderão resolver. Seres finitos neste mundo estão procurando soluções para os problemas das alterações climáticas, agora soluções para o problema do coronavírus. Mas os problemas neste mundo são de tal forma enormes que ultrapassam a capacidade humana de resolver seja o que for. E Deus não nos espera que nós possamos resolver problemas. Deus pede-nos que nós possamos vir a Ele, clamar as promessas que Ele nos faz, colocar os nossos olhos nele e deixar Deus ser Deus e fazer aquilo que Deus sabe fazer. De novo, a nossa dificuldade é a oportunidade para Deus. E vejam só o que nos diz então no resto desta história. Versículo 13. E todo o Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse: Dai ouvidos, todo o Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: Não temais, nem vos assusteis, por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus.
Vejam só, então, aqui o quarto princípio, como enfrentar desafios. O quarto ponto que nos mostra aqui é que esta batalha não pertencia àquele povo, mas a batalha pertencia a Deus. E esse meu amigo, é um desafio que nós muitas vezes enfrentamos e temos, é aceitar que a luta que nós estamos enfrentando no presente, na realidade não está nas nossas mãos resolver o assunto, mas está nas mãos de Deus. Muitos de nós, por vezes, por estarmos caminhando na trilha cristã, procurando fazer aquilo que a palavra de Deus nos ensina, guardando os mandamentos, seguindo a vontade de Jesus para as nossas vidas, muitas vezes deparamos com situações muito difíceis que nós, humanamente falando, não podemos resolver. E se essa é a tua situação, então, amigo, então, amiga, esse é o momento de olhares para o Senhor e é o momento também de aceitares aquilo que o Senhor diz, que essa batalha não é tua, mas de Deus. Se, por exemplo, se tu estás enfrentando um problema com o trabalho porque estás querendo guardar o dia do Senhor no sábado e se o teu patrão está ameaçando que vais perder o trabalho por causa disso. Ou se estás enfrentando problemas em relacionamentos porque tu queres seguir o plano de Deus para um relacionamento e a outra parte não quer, Deus diz que essa batalha não te pertence a ti, pertence a Deus. Porquê? Porque tu estás seguindo a vontade de Deus e quando tu segues a vontade de Deus e ainda assim encontras barreiras, encontras desafios, podes estar certo, amiga, podes estar certo, amigo, que agora é o momento de Deus se manifestar e é Deus de operar grandes coisas na tua vida. E vejam só também o que nos diz neste episódio. Enquanto o povo estava orando, diz-nos que o Espírito do Senhor veio no meio da congregação sobre esta pessoa, Jaziel, e esta pessoa começou a profetizar, começou a falar da parte do Senhor. Esta pessoa recebeu o dom da profecia. E é interessante, amigos, ver que no meio de situações que o povo não consegue resolver, nem mesmo o próprio rei Josafá, quando o povo se humilha, quando o povo busca ao Senhor, Deus envia o dom de profecia para dar instruções específicas em tempo de crise. A batalha não é tua, amigo. A batalha não é tua. Quando estás caminhando segundo a vontade de Deus e enfrentas esses obstáculos que parecem intransponíveis, podes ter a certeza que agora é o momento de Deus operar e de fazer grandes coisas em teu favor. Mas há ainda um quinto princípio que nós podemos ver deste episódio, após o Espírito do Senhor ter vindo sobre Jaziel. Diz-nos ali a partir do versículo 16: Amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta peleja não tereis que pelejar. Parai, está em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis, amanhã saídes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando ao Senhor. Vejam só, amigos, que quão formidável terá sido este episódio. Quando o povo estava em situação crítica, completamente dependentes de Deus, sabendo que se Deus não operasse, passado poucos minutos, aquele inimigo invencível estaria ali e as suas vidas chegariam ao fim naquele dia, dentro de poucas horas. Naquele momento de crise, naquele momento em que o povo não sabia o que fazer, em que se lembraram do que Deus fez no passado, em que recordaram, em que clamaram as promessas de Deus, naquele momento, Deus enviou o dom de profecia através do seu servo. E Deus começou a mostrar àquele servo que declarou diante do povo: amanhã ireis por este sítio. Vai por aquele lado, o inimigo vem por aquele lado, e tu ficas ali descansado e verás a salvação do Senhor. Vejam só que, em tempos de crise, Deus envia o dom de profecia para que o povo que está às escuras, que não sabe como operar, possa seguir uma determinada direção e possa ficar seguro. E amigos, nós podemos dizer que Deus nestes dias nos deu a palavra de Deus, nos deu a Bíblia.
A Bíblia nos mostra e nos dá indicações como enfrentarmos desafios e que nos mostra certas direções que temos que tomar e cabe-nos a nós seguir essa direção, a direção da obediência, pela fé, sabendo que Deus sabe melhor do que nós por onde é que nos deve guiar. E quando nós seguimos esse caminho, Deus diz-nos: podes agora ver a salvação do Senhor. E não somente assim, nós também podemos ir mais além, dizendo que nos tempos em que vivemos, Deus nos deu também, como povo adventista, o dom de profecia. Deus nos deu ao povo adventista o dom de profecia que nos mostra que direção devemos tomar diante dos gigantes e grandes desafios que enfrentamos neste mundo. Por exemplo, neste mundo enfrentamos o desafio da chamada falsa educação. Hoje deparamos com ensinamentos como a teoria de evolução, como as teorias da igualdade de género e outras coisas que são ensinadas no sistema de educação corrente. E Deus enviou-nos, através do dom de profecia, livros como, por exemplo, o livro Educação ou Orientação da Criança. Nós, hoje em dia, vivemos os desafios da escalada dos números de divórcios e de problemas familiares. Deus sabia desse problema que o povo de Deus ia enfrentar e então, através do dom de profecia, Deus nos deu livros como o Lar Adventista, Orientação da Criança e outros. Deus sabia que nós, como igreja, neste fim dos tempos em que religiões se unem em aglomerados ecuménicos, que se tornam um grande desafio para o pequeno povo de Deus que quer seguir os mandamentos de Deus, segundo a palavra de Deus, segundo a Bíblia, Deus nos deu instruções como o grande conflito ou até mesmo o desejado de todas as nações, patriarcas e profetas e outros livros. Ou seja, a história se repete. Em tempos de crise, em tempos em que o povo de Deus enfrenta inimigos de grande dimensão e de grande intensidade, Deus chama o seu povo a orar, a depender completamente dele, a olhar para trás, o que Deus fez na história passada. E declara que nós nada temos a temer em relação ao presente, em relação ao futuro, a não ser que nos esqueçamos daquilo que Deus nos fez por nós no passado. É tempo de nos lembrarmos daquilo que Deus nos fez no passado e temos a certeza que Deus nos ajudará no presente e no futuro. É tempo de virmos a Deus com as suas promessas e de clamarmos: Senhor, tu prometeste, agora te pedimos que faças como prometeste para connosco. É hora, amigos, de olharmos para Jesus e de tirarmos os nossos olhos das trevas deste mundo e de colocarmos os nossos olhos na solução. É tempo para nós de reconhecermos que esta batalha em que estamos, neste grande conflito entre o bem e o mal, não nos pertence a nós resolvermos este problema, mas cabe-nos a nós simplesmente de tomarmos uma decisão de ficarmos do lado de Deus e de vermos a salvação que o Senhor vai operar para connosco. Mas também, amigos, e muito importante, é hora de seguirmos à estrita obediência aquilo que Deus nos pede para fazermos. Nós não vamos ser salvos porque não vamos ser melhores diante de Deus porque obedecemos ou porque procuramos seguir a sua palavra. Não. Mas nós seremos salvos porque quando, pela fé, aceitamos que Deus sabe melhor do que nós, aceitamos as suas instruções e seguimos o caminho que Ele decide para nós, não porque eu perceba, não porque eu saiba explicar cientificamente porque é que Deus me pede para fazer tais coisas, mas simplesmente porque Deus me mandou de fazer assim. E sabes, amigo, muitas vezes Deus pede para fazer coisas que não fazem sentido. E o problema é quando tu ou eu procuramos racionalizar as coisas, procuramos vir diante de Deus e dizer: Senhor, eu acho que eu compreendo que tu me digas que é assim, mas os tempos hoje talvez estejam diferentes e apetece-me ir noutra direção. Deus nos diz: não entres neste tipo de relações, e tu dizes: bom, mas aquela pessoa até é melhor que muitos cristãos e eu decido ir por aquela direção. Amigos, se aquele povo no tempo de Josafá tivessem decidido seguir a sua própria direção porque achavam que aquele caminho era melhor ou mais bonito, ou talvez mais agradável ou mais conveniente, eles teriam ido por esse caminho e teriam perecido naquele mesmo dia. Teriam sido fulminados naquele mesmo dia. Mas porque eles foram obedientes, eles foram salvos, as suas famílias, e viram Deus operar maravilhas para com eles. Amigo, estás tu vivendo segundo aquilo que Deus te tem mostrado na tua vida? Ou estás tu procurando seguir os teus próprios trilhos,
procurando a tua própria felicidade segundo a tua própria sabedoria. Amigo, fica sabendo que o trilho da verdadeira felicidade apenas se encontra quando nós seguimos e obedecemos alegremente aquilo que Deus nos pede para fazer. Porquê? Ele criou-te. Ele criou-me a mim. Ele sabe para onde é que tu vais daqui a uns anos. Ele sabe o teu futuro. Ele sabe qual é o propósito que estás aqui. Por isso, por muito inteligente que tu sejas, ou por muitos diplomas que tu tenhas, ou por muitos estudos ou capacidades que tu tenhas, tu nunca conseguirás resolver o teu futuro. Tu simplesmente tens que deixar que Deus guie a vida segundo os ditames e segundo aquilo que Deus tem planeado para ti. Amigos, ao chegarmos ao ponto número 6, é aquele talvez que nos pareça mais irrealista para nós. Porque aquilo que nós vemos no último ponto, vemos ali a partir do versículo 20, diz-nos que pela manhã bem cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E saindo eles, pôs-se em pé Josafate e disse: Ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e sereis prosperados. Vejam só, amigos, que este é o segredo para as nossas vidas. Esta é a chave final do nosso programa de hoje, mas ao mesmo tempo é o culminar, a cereja no topo do bolo, talvez o elemento mais importante, que é esta frase solene que Josafá disse diante do povo. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e sereis prosperados. E amigo, é assim mesmo. Acredita no Senhor. Acredita naquilo que Ele fez e segue aquilo que Ele te diz. E estarás próspero, estarás seguro. Não quer dizer que não terás problemas. Não quer dizer que vais ter uma conta bancária cheia. Não. Deus não nos prometeu uma vida sem problemas. Mas prometeu-nos que se nós seguirmos a vereda que Ele tem para nós, quando chegarmos um dia ao final da nossa caminhada, ao olharmos para trás, vamos poder dizer a Deus: Senhor, o caminho foi difícil, mas se eu pudesse voltar atrás e seguir toda a minha vida, eu escolheria exatamente aquilo que tu escolheste para mim, agora que eu posso ver o princípio e o fim desde o princípio. Amigos, é este o apelo que Deus nos faz. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e sereis prosperados. E o episódio termina-nos da seguinte forma. Aconselhou-se o povo, ordenou cantores para o Senhor, que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: Louvai ao Senhor para que a sua benignidade dure para sempre. Vejam só, foi uma forma singular do povo sair à guerra. O povo saiu à guerra de forma calma, serena, seguindo as instruções de Deus, ficaram observando aquilo que Deus ia fazer e ainda antes de Deus ter operado, ainda antes deles poderem ver algum sinal da manifestação do poder de Deus, eles começaram a cantar. Cantaram júbilos, cantaram louvores a Deus, sabendo que a benignidade de Deus dura para sempre. E que eles estavam postos a ver aquilo que Deus ia fazer, simplesmente porque tinham a plena confiança e a plena certeza que Deus não falha as suas promessas e que aquilo que Ele prometeu, Ele o cumprirá. E assim eles terminaram cantando, e no verso 22 diz-nos que ao tempo que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e das montanhas de Seir, e vieram contra Judá e foram desbaratados. Ou seja, foi a partir do momento que o povo começou a cantar em júbilo, em louvor a Deus, que finalmente Deus executou aquilo que Ele tinha prometido fazer. Amigos, assim Deus nos promete fazer hoje. Assim Deus te convida a fazer hoje. Quais são os desafios que tu estás enfrentando na tua vida? Estás tu passando por momentos difíceis na tua família? Estás tu passando por momentos difíceis na tua saúde? Na saúde de algum ente querido? Perdeste talvez algum ente querido, algum amigo? Ou estás passando por um relacionamento que se quebrou abruptamente e que te deixou sem esperança, que te deixou sem um vislumbre de um dia melhor diante de ti?
O Senhor te convida hoje, amigo. O Senhor te convida hoje, amiga, a lembrares daquilo que Deus fez no passado. Clamares as tuas promessas. Olhares para Jesus. Deixares que Deus resolva o problema para ti. Porque a batalha não te pertence, mas pertence a Ele. Ele também te pede para confiar nos seus profetas, na sua palavra, naquilo que Ele te diz para fazer. E se tu não o tens feito até aqui, hoje é tempo de fazer essas decisões e de decidires viver a tua vida daqui em diante segundo aquilo que Deus te mostra. E quando assim é, amigo, Deus vai te levar a um lugar onde Ele próprio te convida até mesmo a cantar em júbilo, não porque tu já tenhas visto o que Deus vai fazer por ti, mas porque estarás em plena paz contigo e com o teu Deus, e terás a certeza plena que Deus vai fazer por ti o que tu jamais poderias fazer para ti mesmo. E terminamos com este texto, esta promessa que é para ti e para mim neste dia. Deus foi a força de Judá nesta crise e é Ele a força do seu povo hoje. Não devemos confiar em príncipes ou pôr o homem no lugar de Deus. Devemos lembrar que os seres humanos são falíveis e falhos e que aquele que tem todo o poder é a nossa forte torre de defesa. Em qualquer emergência, devemos sentir que a batalha é sua, seus recursos são ilimitados e as aparentes impossibilidades farão que a vitória seja ainda maior. Amigo, a tua dificuldade é a oportunidade de Deus para o dia de hoje. Por isso eu te convido, amiga, que hoje possas trazer esse problema, esse desafio diante do Senhor e pedir a Ele que te ajude a confiar, que te ajude a seguir o plano que Ele tem para ti e a olhar para a salvação e para o grande propósito que Deus tem para a tua vida e aquilo que Ele vai fazer por ti. Porque, amigo, quando tu segues essa caminhada, quando tu segues esse caminho que Deus tem planeado, tem preparado para ti, tu podes estar descansado. Quando chegares ao final da tua jornada, poderás olhar para trás, poderás dizer que até aqui o meu Deus me guiou. E agora não mais estou servindo um Deus de teoria ou um Deus que ouvi falar lá muito distante atrás, ou de um Deus que apenas os meus pais ensinaram ou que a igreja falou, um Deus teórico distante. Não. Estarás falando de um Deus que é o teu Pai, que é o teu Criador, que é o teu amigo, que é aquele que está bem próximo de ti. É aquele que te alenta, te dá conforto na hora mais difícil, mais escura da tua vida. E Deus fará isso de tal forma que Ele porá um cântico de alegria nos teus lábios e te fará cantar até mesmo no meio da tribulação. Por isso, amigo, antes de terminarmos, eu gostaria de orar por ti, pela tua dificuldade, pelo teu desafio e pedir que o Senhor realmente intervenha na tua vida e faça por ti aquilo que só Ele pode fazer. Vamos orar. Nosso Pai que estás nos céus, nós te agradecemos, bom Deus, porque Tu és um Deus que nunca muda. Um Deus que operou maravilhas no passado, mas mais do que isso, um Deus que ainda opera maravilhas no presente e que sempre fará o melhor pelos Teus filhos até ao fim. Bom Deus, neste dia, oro pelo meu amigo, pela minha amiga que está assistindo a esta mensagem. Tu conheces as dificuldades da sua vida, os problemas que ele ou que ela está enfrentando. E te peço ao Senhor que a paz que vem do céu possa encher o seu coração. E que esses desafios que ele ou ela está enfrentando agora, essa dificuldade, se possa tornar na grande oportunidade da sua vida, para ver o Deus do céu se manifestar com poder na sua vida. Bom Deus, abençoa o meu amigo, abençoa a minha amiga e que tu possas cumprir o grande plano que tens para a sua vida. Te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, querida amiga, se gostaste deste programa, se foi uma bênção para ti, convido-te a clicares no like ou no gosto nesta página, não somente, claro, pela página em si, mas para que possas receber notificações e para que possas assistir ao próximo programa. E se foi uma bênção para ti este programa, se trouxe alento para ti, por que não também partilhar este convite aos teus amigos, aos que te são próximos, teus familiares, para assistirem ao nosso próximo programa. Até lá, fica com Deus. Maranata.